Olá! Quando a prata vale ouro. Claro que todos querem o primeiro lugar, todos querem o ouro. No entanto, há algumas situações nas quais a prata vale tanto quanto ou até mais do que o ouro. Veja bem, por exemplo, atualíssimo, aquele atirador turco, que encantou aí a todos nós. Vamos analisar rapidinho o que havia diferente ali. Bem, ele não era um dos prediletos ali na competição, inclusive pela questão da idade, que geralmente são competidores muito mais novos, ele já nos seus 51 anos, numa idade já bastante madura com relação aos outros, que seria mais um fator para que o depreciasse, com relação às competições. Todos chegaram lá com aquela parafernália, aquela tecnologia de ajuda toda, não querendo desmerecer os outros atletas, mas o que nos encantou dele foi que ele chegou na maior simplicidade, com a cara e com a coragem, no sentido figurado da questão, e acertou, levou, foi para casa, ficou no sofá com o gatinho dele. Então, quer dizer, nos encantou com o talento e com a simplicidade. Outro exemplo muito conhecido, seria o da Lady Diana, aquela antiga princesa da Inglaterra. Não foi numa competição, mas ela havia sido predestinada a ser um segundo lugar, a ocupar um espaço de presença, atrás do seu marido, que seria deveria ser o protagonista das situações. No entanto, ela, com a sua empatia e com a sua generosidade, virou o jogo completamente. Ela passou a ser a princesa, mais amada, mais conhecida, não só do seu país, mas uma das mais em todo o mundo. Praticamente não há quem conheça a Lady Diana, o seu trabalho, o seu legado, quer dizer, um segundo lugar que ultrapassou de muito uma pessoa que estava predestinada a ficar em foco, em primeiro. Outro caso que eu vou citar aqui, que seria importante citar nesse período que nós estamos, é o de uma patinadora do gelo chamada Surya Bonaly, de 1998. Francesa, Auschwitz, que negra, que ao competir, e certamente fez uma brilhante apresentação, a colocaram em segundo lugar, com muita injustiça, ao que parece. Tão injusto que ela, na época, não aceitou o segundo lugar, se negou a subir no pódio. Porque naquela década ainda de 1990, imperava, nessa modalidade da patinação do gelo, imperava os países nórdicos, e russo-nórdicos. E ela, como negra, sofria certamente uma boa dose de racismo.
O que foi que ela fez então? Ela não subiu no pódio, ou seja, não aceitou oficialmente o segundo lugar, e na prova seguinte ela mostrou todo o seu talento, fazendo piruetas maravilhosas, encantadoras, na força do ódio mesmo. Na força da raiva, ela botou para quebrar, arrasou. Inclusive, ela se usou de recursos como saltos considerados altamente perigosos, proibidos porque eram mortais, colocando, né, dando um sinal de que já que vocês não fazem justiça, então não há regras, então eu faço aqui e demonstro quem é a rainha do gelo. Surya, claro que foi desclassificada na época, no entanto, ela ficou, ela não teve ninguém mais, ninguém, né, nem lembra quem foi que ganhou em primeiro lugar. Ela simplesmente tomou aquela modalidade na época dela, não é? E ela certamente foi uma das que abriram as portas para que hoje, por exemplo, as nossas ginastas maravilhosas negras possam conseguir, não é, o que elas conseguem, né, estar no lugar onde elas realmente devem estar. E por último, eu posso citar um grandíssimo, um dos maiores dos séculos, pianistas, como não podia deixar de ser, com o nome de Ivo Pogorelic. Ivo Pogorelic era um pianista na época na qual os países bálticos ainda não estavam separados. Ele era então iugoslavo, e ele foi participar de um dos mais famosos, se não o mais famoso, concurso pianístico europeu. E por ser iugoslavo, ele, claro, sofria também um certo preconceito. E o colocaram em segundo lugar no concurso. Até que uma pessoa da banca, ou seja, nada mais nada menos do que a maior pianista do século, ou uma das maiores pianistas do nosso século, na época já consagrada, chamada Marta Argerich, uma argentina, se levantou da banca e falou: estou me retirando da banca, porque eu não posso participar de uma banca que cometa tal injustiça. Foi aí que ele ficou em segundo lugar, mas ninguém se lembra do primeiro lugar, porque a carreira dele, a partir daí, depois que a Marta Argerich levantou e foi a favor dele, é claro que a carreira dele foi assim como um foguete, como um vulcão maravilhoso, e ele se tornou, sim, um dos maiores pianistas do século, até quando ele mesmo, devagarinho, já na velhice, se retirou desse palco. Então, quando o segundo lugar vale tanto quanto ou mais que o primeiro lugar? Quando o talento é inegavelmente mais alto do que quem está em primeiro lugar, né? E quando ele mexe muito com as emoções das pessoas. Eu vou dizer aqui então 5 itens que podem tornar o segundo lugar mais do que o primeiro lugar, a prata valendo mais do que o ouro. Quando há um talento maravilhoso, ou seja, a competência. Quando há empatia e generosidade, muita. Simplicidade também encanta e toca as pessoas, quando ela é sincera. E quinto, quando o segundo lugar, quando a prata vive uma grande injustiça. Isso também costuma nos tocar muito, né? Então, 5. Talento, generosidade e empatia. Lembre-se da princesa Diana.
simplicidade, né? Principalmente hoje, né, que nós sentimos tanta falta de simplicidade, mas uma simplicidade sincera, que vem de dentro. E a injustiça, quando é muito grande, é um fator também que nos toca, fazendo com que nós elevemos a prata ao ouro. Beijos e até a próxima!